Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 32, o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia tem um título, que é o assunto da palavra, que diz: Moisés intercede pelo povo. Mas por que Moisés foi interceder a Deus pelo povo? Por um simples fato: o povo, enquanto esse povo foi tirado por mão forte, por mão poderosa, foi tirado, sim, Deus enviou Moisés para tirar esse povo do Egito, que estavam sendo escravos no Egito, lá nas mãos de um rei chamado Faraó. Esse povo, ao sair do Egito, eles andaram deserto afora. E a palavra do Senhor nos relata que Moisés, ele sobe ao monte para ir lá buscar os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, para dar para aquele povo. Mas aquele povo, com o passar dos dias, não viram que Moisés voltava, pensaram que Moisés tinha morrido e eles tinham ficado desamparados. E esse povo vai e inventa de fazer para eles um bezerro de ouro. Como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 32, está essa história. O porquê de Moisés interceder por este povo. Então veja bem que esse povo foi rebelde contra o Senhor. Fizeram um bezerro de ouro para adorar esse bezerro de ouro no lugar de adorar a Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina. E eles pecaram por isso, porque fizeram um bezerro de ouro para adorar, sim, desagradaram a Deus, porque Deus é o único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser louvado, de ser glorificado. Ele é o Criador de tudo e todas as coisas, não há outro digno de ser exaltado nem de adorado. Então a palavra do Senhor nos relata que Moisés vai e intercede por este povo que traíram ao Senhor, deixaram de confiar no Senhor, deixaram de esperar no Senhor, naquele que os resgatou do Egito, naquele que os livrou da escravidão do Egito. E por causa disso, Moisés foi interceder a Deus por este povo, esse povo que entraram em caminhos de idolatria, sim, e desagradaram a Deus, porque os idólatras, a palavra do Senhor nos ensina que não herdarão o reino dos céus. Os idólatras que vêm de ídolo, né? Se você quer ter um ídolo, que seja Deus o teu ídolo. Se você quer adorar alguém, que seja Deus o teu adorado, o teu exaltado, o teu glorificado, né? Como não é diferente nos dias de hoje. Na minha e na tua congregação, temos pessoas assim, que adoram o homem, né? Outros adoram a mulher, né? Outros adoram cantores, né? Pregadores, né? Pastores, pastoras, missionários, missionárias, apóstolos e bispo e por aí vai, né? Mas que cada um prestará contas de si mesmo a Deus, porque está escrito na palavra do Senhor que todos prestarão contas, estarão diante do tribunal de Cristo, para cada um dar conta de si mesmo a Deus. Então a palavra do Senhor fala: Moisés intercede pelo povo. Diz a palavra do Senhor no versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si um Deus de ouro. Você entendeu, sim ou não? Que Deus foi esse que aquele povo fez e pecaram contra Deus? Então, quando deixa de adorar a Deus, peca contra Deus, né? Então, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, para exaltar, né? E não é diferente quando nós deixamos de adorar o Senhor para adorar
a outra e qualquer coisa, né? Muitos estão deixando de adorar ao Criador para adorar a criatura, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Muitas das vezes a pessoa não nota, ela tá adorando, né? Ela tá fazendo daquela pessoa o Deus dela sem nem saber. E muitos sabem, mas não se rendem. Depois estão sofrendo e não sabem por quê. Porque está escrito aqui que esse povo, o Senhor vai visitar a maldade desse povo por causa da idolatria deles, né? Muitas das vezes é uma adoração, né, ao homem, ao pregador, ao pastor, que tem isso na minha e na tua congregação. Talvez você que está aí, você sabe de alguém, né, que se não for o dia da pregação do pastor, o membro não vai àquela congregação. Por quê? O mesmo Deus que usa o homem é o mesmo Deus que usa a mulher. O mesmo Deus que pode usar uma criança é o mesmo Deus que pode usar um adulto. O mesmo Deus que pode usar um adulto é o mesmo Deus que pode usar um jovem, tá entendendo? Então, se a partir do momento que a pessoa, ela tem isso com ela, não é o pastor que tá pregando hoje, é o ombreiro. Não é nem o ombreiro, é o irmão. Não é nem um irmão, é não sei quem. A partir desse momento, essa pessoa está com idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os idólatras não herdarão a vida eterna. Então está aqui. Fizeram para si um Deus de ouro. Sim, quando a gente adora a outra coisa que não seja Deus, aquilo é o nosso Deus. Seja o dinheiro, seja um cantor que cante música secular, música do mundo, né? Que a música do mundo que eu quero me referir é música que um canta para o outro, um ser humano canta para o outro, né? Mas o louvor é aquele que louva a Deus, que canta para Deus, que adora a Deus, né? Então, aqui eles fizeram para si um Deus de ouro. E no versículo 32 diz: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Então a palavra do Senhor aqui fala, no versículo 33, respondeu o Senhor a Moisés. Escute a resposta do Senhor para Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aí quebra, aí derruba aquela conversa fiada que dizem salvo uma vez, salvo para sempre. Você já ouviu isso? Você já ouviu essa história, essa conversa fiada? E salvo uma vez, salvo para sempre. Está aqui escrito, o próprio Deus falando. Quem está falando aqui não é Moisés. Quem está falando aqui não é Abraão. Quem está falando aqui não é Isaac, não é Jacó. Quem está falando aqui não é Pedro, não é Paulo, não é Silas, não. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Deus falou o que para Moisés? Moisés intercede pelo povo para Deus perdoar o povo. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste. E Deus vai e responde para Moisés no versículo 33. Respondeu o Senhor. Sim, o Senhor, o Deus Criador. Aquele que me formou, aquele que te formou, aquele que nos criou, aquele que me sustenta e te sustenta até hoje. Ele respondeu para Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés. Riscarei, apagarei. Escute, do meu livro, todo aquele que pecar contra mim. Então, as pessoas vivem nessa ilusão. Salvo uma vez, salvo para sempre, né? Se sai da presença de Deus, né? Se para de obedecer ao Senhor, que é os mandamentos que está na Bíblia, né? O nome é riscado do livro do Senhor. Então, isso aqui é bem claro, né? Se riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, errou contra o Senhor, desagradou ao Senhor, com certeza perde a salvação da alma. Então não se iluda, vá por Bíblia. Eu costumo sempre falar isso, lê Bíblia, igreja. Lê Bíblia, para de ir em conversa de ser humano é hoje, amanhã não é. Quando eu digo ser humano é hoje, amanhã não é, a qualquer momento pode se corromper.
Compreende sim ou não? Como esse povo se corrompeu, esse povo aqui que era para estar adorando ao Deus que os resgatou do Egito, da escravidão, que eram escravos dia e noite e dia sem parar, mas Deus ouviu o clamor desse povo. Esse povo gemia e sobre a escravidão clamaram ao Senhor. E o Senhor lembrou da aliança que fez a Abraão e lembrou da aliança que fez. E ali acudiu, socorreu aquele povo, enviou Moisés para libertar aquele povo. Compreende sim ou não? E esse povo foi ingrato ao Senhor. Na mesma oportunidade que tiveram, que pensaram que estavam só, que estavam desamparados, não perderam tempo, traíram ao Senhor, adorando um bezerro de ouro que eles mesmos fizeram. Diz no versículo 34, agora vá, Deus falando com Moisés, agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro de ouro. Entendeu? A palavra do Senhor, sim ou não? Então, eu quero aqui que, diante de tudo isso aqui que você ouviu, eu quero que você foque o versículo 33. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, a palavra do Senhor fala lá no livro de Apocalipse, fala lá no livro do Apocalipse que só vai ser salvo aqueles que foram escritos os nomes no livro da vida do Cordeiro. Compreende sim ou não? Tem que o seu nome estar escrito lá, para lá você ficar e você permanecer. E como que isso pode acontecer? Nós obedecendo a Deus enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto estamos aqui neste mundo. Amém? Esta é a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia de hoje. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.